penso que a escola bíblica é muito importante, porque como que a gente aprende, né? Um com o outro. Então a gente vai estar aqui não num monólogo, mas a gente vai estar num diálogo, como a gente sempre faz, né? É a experiência do outro que me abençoa e a gente vai construindo esse conhecimento sobre Deus que vai fortificando o nosso relacionamento com Deus, né? Lembrando que Deus é um Deus de relacionamentos. Nós temos algum visitante hoje? Seu nome? Márcio. Márcio? Tá, vocês são de alguma igreja já? Igreja de Brasília. Sim, sejam bem-vindos. Nós viemos para o culto domingo. Com a Bíblia é a primeira vez. Sim. Vocês são de alguma igreja já? Não, estamos procurando. Então encontrou. Sejam bem-vindos, tá bom? Estão percebendo que tudo vai convergir para o seu Senhor. Tudo na vida cristã precisa convergir para Cristo, senão está errado. Então eu posso fazer, e nós falamos isso aqui, nós podemos fazer muita coisa na igreja, mas se não for para Cristo, está errado. Aí não vai ter nenhuma coisa certa, está entendendo? Se você quer ir numa direção, mas você vai usar outro caminho, você vai chegar lá? Pode ser até que no final você dê uma quebrada e consiga chegar, mas se você perder o foco, tudo que você fizer vai estar errado. Então o nosso foco, ele precisa estar muito bem correto. E quando eu falo de Cristo, eu não estou falando de igreja, templo, eu não estou falando de pessoas, eu não estou falando de ministérios, de coisas. Eu estou falando de Cristo mesmo, ser o centro da nossa vida, né? A gente olhar para Ele e caminhar em direção a Ele. Quando a gente foca nele, toda a nossa força, toda a nossa energia, todo o nosso desempenho vai estar encaminhando para aquele alvo, né? Que é Cristo. Então a gente precisa buscar sempre isso aqui. E na semana passada, acho que foi a Célia, né? Falou sobre o quê? Quem lembra? O culto, né? O culto. Diferente. O culto pode ser um culto agradável no coletivo. Mas quando eu falo de liberalidade, quando eu falo de mordomia, e quando eu chego a falar de culto, eu estou falando de mim. Vê bem, estar na igreja com todos é muito bom. Louvar, cantar no coro, cantar no ministério, participar dos ministérios, ter os grupos lá de amigos que a gente tem, isso é muito bom. Mas o culto a Deus é uma coisa extremamente particular. Cada um presta o seu culto. O que é culto? Vamos lá, Zezé, fala aí o que é culto. Na sua opinião. Pode ser uma palavra só. Vamos lá, eu vou perguntar a todo mundo. O que é culto? Adoração. Adoração. Celebração. Conhecimento. Reconhecimento. Gratidão. O que é culto? Esse culto diz respeito àquilo que é meu particular. É de mim para Deus. Então é muito bom estar no coletivo aqui. Mas eu preciso prestar o meu culto. A devoção, ela é minha para Deus. A adoração, ela é minha para Deus. Independe do ambiente. Independe se às vezes vai estar tocando bem, vai estar cantando bem, se o culto vai estar legal, se não vai. Independe disso. Porque é uma questão particular nossa. Então, às vezes, a gente corre o risco assim, quer ver? Como é que foi o culto hoje? A gente não usa isso. Aí fala assim, o culto hoje não estava legal. E o coro cantou desafinado, o ministério cantou umas músicas que eu não gosto. A gente não tem esse hábito. Só que o culto vai muito além dessa reunião. Vai muito além da celebração. Porque culto diz respeito a mim para Deus. É uma coisa minha para Deus. E aí eu queria que você abrisse sua Bíblia aí, só para a gente dar uma passadinha rápida. Em 1 Coríntios 3. E aí, Zé? Bom dia. 1 Coríntios 3,16. Só para fechar e a gente vai entrar ali. Quando a gente entende, então, quem a gente é, o que a gente veio fazer,
qual a nossa motivação, qual o nosso foco, isso muda, não muda a vida somente da igreja, mas muda a minha vida. Muda a minha vida. Eu deixo de seguir pessoas. É claro que em alguma medida a gente precisa ter alguém por perto, a gente precisa sim estar acompanhado, às vezes irmãos que nos abençoam, isso tudo faz parte. Mas quando eu falo de mordomia, eu estou falando de algo que é uma decisão minha em ser um mordomo ou não, em servir a Deus ou não. Às vezes a gente tem tanta disposição para o mundo e a gente tem pouca disposição para a obra, né? Porque talvez o nosso foco pode estar errado. Então, vamos lá. 1 Coríntios 3,16. Quem pode ler? Não sabeis que sois santuários de Deus e que o Espírito de Deus habita em vós? Olha bem, isso é lindo. Isso é lindo. A relação de Deus comigo, ela é extremamente pessoal. Deus é um Deus pessoal. Deus trata com a gente, né? Ele tem relacionamento. Deus é um Deus de relacionamento. Se a gente olhar lá em Gênesis, o homem ele foi feito à imagem e semelhança do próprio Deus. Depois, Deus vai se revelando, e aí chega em Adão. Quando ele cria Adão, ele vê a necessidade de Adão, ele cria Eva, e ele cria tudo numa perfeita harmonia para aquele homem. E mesmo depois de Adão, antes de pecar, Adão era visitado pelo Senhor. E depois que Adão peca, o que Adão faz? Qual a atitude dele? Que é a nossa atitude às vezes, se esconder. E ainda assim, o que acontece? Deus vai lá e busca aquele homem, né? Nós, né? É interessante para nós vamos criar. Temos a alma, que é a alma vivente, tudo. Mas só vamos conhecer a Deus, entender, quando nós temos o Espírito de Deus. Por isso somos o templo do Espírito Santo. Só quando aceitamos Jesus, aí sim o Espírito Santo de Deus vem em nós e nós começamos a entender, né, a Deus, né, como Ele é, e buscar essa comunhão, esse relacionamento, esse amor, entender. Então a pessoa só vai entender espiritualmente quem é Deus, a forma quem é. como a gente vai definir Deus diz respeito ao tamanho do nosso relacionamento com Ele. Concorda? Se eu perguntar para vocês quem é Deus para você, o que você vai me dizer nessa resposta diz respeito ao seu relacionamento com Ele. Então, o que eu estou tentando trazer? Que essa questão, ela é uma questão extremamente pessoal. Ela não é terceirizada. Ela não é na segunda pessoa. Ela é na primeira pessoa. Sou eu e Deus. Esse relacionamento é sobre mim e Deus. E Deus, Ele é esse Deus que é um Deus de aliança. Adão pecou e aí Deus ainda assim foi procurado. Depois, no decorrer da história, você vai ver a história de Noé, a história de Abraão, e no Novo Testamento várias histórias que vai revelar esse Deus que busca o homem no relacionamento. Então Deus, Ele é um Deus extremamente pessoal. E Ele sabe o que a gente sentiu. Deus, ele antes de Jesus, Ele era um Deus impessoal no sentido de que não havia matéria. Mas quando Jesus vem e se torna um de nós. O Verbo se fez carne e habitou entre nós. E aí Jesus, e nós vamos ver isso hoje no texto. Jesus, ele vai sentir sede, ele vai sentir cansaço, ele vai sentir dor, como eu e você. Isso vai mostrando cada vez mais que Ele é um Deus pessoal. Ele é um Deus que trata com a gente. Então, a gente não pode terceirizar isso, né? Achar que Deus, e o texto vai dizer isso, né? Deus não vai habitar em templos feitos por mãos. Quem é o templo do Senhor? Somos nós, né? E o texto vai dizer isso. E para a lição de hoje, que vai falar sobre motivados pelo amor, e nós falamos um pouco sobre isso, eu queria ler um texto clássico, né? Que fala sobre amor. Vocês sabem qual, mais ou menos? 1 Coríntios 13. Então abra sua Bíblia aí. Cada irmão poderá ler um versículo, para a gente poder fazer uma leitura bem dinâmica aqui.
E aí, eu queria que a gente pensasse nisso, né? Motivados pelo amor. E o texto vai dizer isso, que nós podemos fazer muita coisa, mas se não for motivado pelo amor, nada adiantará. Então eu posso cantar bem, eu posso falar bem, eu posso dar aula bem, eu posso tocar bem, fazer tudo bem, mas se o amor não for a mola mestre, não vai adiantar nada. Então o reino de Deus não é a aparência, o reino de Deus não é a capacidade que eu tenho de fazer, o reino de Deus não é isso, né? E nós até usamos um exemplo, às vezes a gente vai num lugar e de repente uma pessoa tão simples vai lá e dá a palavra, e aquela palavra vem como uma luva, e às vezes você vai num lugar, o pregador, a pregadora usa uma palavra super culta, né? E não nos abençoa, né? E no reino de Deus é assim, ele vai usar quem ele quer, da forma como ele quer. Mas vamos lá, eu vou ler o primeiro versículo, cada irmão poderá ler um, e a gente vai fazer uma leitura bem harmoniosa, bonita, tá bom? Filipão e Fabi, 1 Coríntios 13, de 1 a 13. Ainda que eu fale a língua dos homens e dos anjos, se não tiver amor, serei como o bronze que soa, ou como o símbolo que retine. Ainda que eu tenha o dom de profetizar e conheça todos os mistérios e toda a ciência, ainda que eu tenha tamanha fé a ponto de transportar montes, se não tiver amor, nada serei. E ainda que eu distribua todos os meus bens entre os pobres, e ainda que entregue o meu próprio corpo para ser queimado, e não tiver amor, nada disso me Só um minuto aproveitará. agora. Prestou atenção na linguagem do texto? Ele vai a alguns extremos. Olha bem, falou de profecia, falou sobre o símbolo que vai tine ali, né, no bronze, falou de profecia, de ciência, a fé a ponto de transportar montes, distribua todos os meus, olha bem, não são os meus bens, todos os meus bens. Você vai, uma linguagem bem extrema, né? Entre os pobres, entrega o meu próprio corpo para ser queimado. Então ele vai usar uma linguagem extremamente absurda. Se não tiver amor, de nada adiantará, de nada se aproveitará. Então, para você ter uma ideia a que ponto vai. Agora, o que o amor não é? Se você quiser escrever até na sua Bíblia, escreve aí. O que o amor não é? Aí vamos lá, pode ir lá. 4. O amor é paciente, é benigno, o amor não arde de ciúmes, não se ufana, não se ensoberbece. Não se conduz inconvenientemente, não procura os seus interesses, não se exaspera, não se ressente do mal. Não folga com a injustiça, mas folga com a verdade. Tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. O amor jamais acaba, mas havendo profecias, desaparecerão. Havendo línguas, cessarão. Havendo ciência, passará. Porque em parte conhecemos e em parte profetizamos. 10. Quando, porém, vier o que é perfeito, então o que é em parte será aniquilado. Quando eu era menino, falava como menino, sentia como menino, pensava como menino. Quando cheguei a ser homem, desisti das coisas próprias de menino. Porque agora vemos como por um espelho, de modo obscuro, mas depois veremos face a face. Agora conheço em parte, mas depois conhecerei plenamente, assim como também sou plenamente conhecido. Vamos juntos todos? Agora, pois, permanece a fé, a esperança e o amor. Estes três, porém, o maior destes é o amor. Então nós podemos fazer tudo. Então vamos lá. O texto vai falar, a partir do versículo 4 até o versículo 9, vai dizer o que o amor não é. Vamos lá, olha aí o texto.
O amor busca o seu interesse? Hã? O amor busca o seu próprio interesse? Não. O amor é injusto? Não. Se você olhar o texto, você vai ver que tudo na Bíblia, nada é isolado, né? É um conjunto. São princípios da palavra de Deus que a gente está falando aqui. Justiça, né? Amor, paciência. E a gente vai ver isso caracterizado em quem? Quem é o nosso modelo? Jesus. Por que a gente tem trabalhado muito tudo isso e sempre trazendo um pouco para a realidade nossa hoje, século XXI? Fala, Francisco. Pode falar. Com relação ao amor é o ser humano nosso, com relação a Deus, na verdade é uma obediência, porque veja só, a partir do às vezes a pessoa pode confundir amor como gostar. Sim, eu posso gostar do meu irmão, mas eu estou gostando dele por quê? Porque a palavra assim ela determina que assim o seja. Então, amor nosso com relação a Deus, se a gente puder resumir, é nada mais, nada menos do que obediência ao que Deus diz. Sim. Então, se me amares, exatamente, como diz assim, você não deve odiar o seu irmão. Então, a partir do momento que você odeia, você já não está amando a Deus, porque você não está obedecendo o que Ele falou. Sim. Então, amor, se a gente considerar amor, eu amo a Deus, que significa amar a Deus, significa obedecer. Sim. E a partir do momento que você obedece a Deus, você vai procurar fazer tudo aquilo que a palavra diz. Não ser maligno, como aqui diz. Amor Sim. não é maligno, não vai buscar os seus próprios interesses. Então você vai gostar do seu irmão, mesmo que isso possa ser difícil para você, mas isso é amor com relação a Deus. Eu tenho por aí. O amor, ele só é amor quando é demonstrado a outro. Quando é demonstrado a mim, isso não é amor, isso é egoísmo, né? Então o amor só é amor quando eu demonstro ao outro. Eu amo a minha esposa. Vocês acham que no mundo hoje, em pleno século XXI, vocês acham que o que tem prevalecido, o meu ou do outro? O que prevalece hoje? Quem tem poder, quem tem dinheiro. Sim, dinheiro, poder. Geralmente, e isso é uma característica do mundo atual. É o eu. Então, primeiro sou eu, segundo sou eu, terceiro, eu. Nós falamos isso aqui na aula passada. O amor, ele é um sentimento, mas ele é uma demonstração de atitude. Ele precisa ser refletido de alguma forma, né, Zezé? A gente lendo aqui, a gente vê várias características de Jesus, né? Sim. E aí quando você bota ali motivados pelo amor, aí a gente pega a palavra motivados, né? Que é um motivo para ação. Que lá no grego pode ser entelos, Deus dentro. Então é Deus dentro por Jesus, o amor é Jesus. Então, se não tiver Deus dentro por Jesus, não tem amor. Sim. Tem que ter Jesus dentro. Sim, com certeza. Mas, irmãos, assim, um detalhe que eu acho muito importante é que a gente não consegue amar o outro se não se amar primeiro. Sim. Porque Deus fala, né? Amar o outro como a si mesmo. Sim. Como é que eu não me amo, eu vou amar o outro? Né? E o que eu olho, assim, muitas das vezes, é que eu olho para uma situação e digo, meu Deus, o que é que eu faria se fosse a mim? Então, acho que o amor é isso, é você fazer para o outro o que você faria por você. E aí é que vira egoísmo. Sim. Né? A gente tem vivido um tempo, e isso, você vai lá abrir o YouTube para ver o culto. Você já viu a quantidade de propaganda? Você já viu como que nós estamos sendo bombardeados de informação? E não é uma coisa que acontece uma vez, duas, é uma coisa muito rápida. Isso é uma característica do mundo global, né? Dessa mundialização aí. Então a gente vê informação o tempo todo, é propaganda, é um estímulo a você consumir e querer mais. Você tem um que quer mais, porque o mundo global gera essa característica, que você tem a necessidade de mais. Isso vai gerar falta de contentamento, que é pecado.
Mas nós não vamos focar no pecado. Pecadores nós somos. Preste atenção. Nós não temos que ficar focando no pecado. Eu já sei qual é o meu pecado. Eu já sei qual é a minha falha. Eu já sei o meu ponto fraco. Eu já sei que o mundo está me bombardeando para que eu preciso me alimentar para eu estar forte para resistir a esse pecado. É o contrário. Então a gente precisa fazer o quê? É se alimentar da palavra, buscar na palavra, buscar em Deus, para que a gente esteja forte e saudável. Para quê? Cumprir o que Jesus nos manda. Se me amares, guardareis os meus mandamentos. O primeiro mandamento, eu estou falando de mandamento, não é uma opção. Observar a palavra não é opcional, é um mandamento. Amar a Deus. E depois? Ao próximo. Como quem? Qual é a medida desse próximo? A mim. É a minha medida. Isso faz parte e é uma característica do reino de Deus. E esse texto que nós vamos ler agora vai falar exatamente disso. João 4, de 7 a 29. Ronaldo, você pode ler esse texto para mim? Só você? Você vai ler bem alto, tá? Todo mundo vai ler. Eu vou fazer uma pergunta daqui a pouco. Você presta atenção na leitura, hein? João 4, de 7 a 29. Esse texto é um texto muito bem conhecido e eu acho que vai esclarecer para a gente muita coisa. Então, vamos lá. Veio uma mulher de Samaria tirar água e disse-lhe Jesus: dá-me de beber, porque os seus discípulos tinham ido à cidade comprar comida. Disse-lhe, pois, a mulher samaritana: como, sendo tu judeu, me pedes de beber a mim, que sou mulher samaritana? Só um minutinho. Havia uma questão cultural, religiosa, histórica de judeus com os samaritanos. Os samaritanos, eles tinham até uma doutrina própria, samaritanismo, se não me engano. E eles não focavam muito na valorização, no combate ao pecado, as questões que iam contra a palavra de Deus. Porque os judeus não se comunicam com os samaritanos. Jesus respondeu e disse: se tu conheceras o dom de Deus, e quem é que te diz, dá-me de beber, tu lhe pedirias, e ele te daria água viva. Disse-lhe a mulher: Senhor, tu não tens com que atirar, e o poço é fundo. Onde, pois, tem água viva? És tu maior que o nosso pai Jacó, que nos deu o poço, bebendo ele próprio dele, e os seus filhos e o seu gado? Jesus respondeu e disse: qualquer que beber desta água tornará a ter sede, mas aquele que beber da água que eu lhe der nunca terá sede, porque a água que eu lhe der se fará nele uma fonte de água que jorre para a vida eterna. Disse-lhe a mulher: Senhor, dá-me dessa água para que eu não mais tenha sede e não venha aqui tirá-la. Disse-lhe Jesus: vai, chama o teu marido e vem cá. A mulher respondeu e disse: não tenho marido. Disse-lhe Jesus: disseste bem, não tenho marido, porque tivestes 5 maridos, e o que agora tens não é teu marido. Isto disseste com verdade. Disse-lhe a mulher: Senhor, vejo que és profeta. Nossos pais adoraram neste monte, e vós dizeis que é em Jerusalém o lugar onde se deve adorar. Disse-lhe Jesus: mulher, crê-me que a hora vem em que nem neste monte, nem em Jerusalém adorareis o Pai. Vós adorais o que não sabeis. Nós adoramos o que sabemos, porque a salvação vem dos judeus. Mas a hora vem e agora é em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. Porque o Pai procura os tais que assim o adorem. Deus é espírito. E importa que os que o adorem em espírito e em verdade. A mulher disse-lhe: eu sei que o Messias, que se chamou Cristo, vem. Quando ele vier, nos anunciará tudo. Jesus disse-lhe: eu o sou, eu que falo contigo. E nisto vieram os seus discípulos e maravilharam-se de que estivesse falando com uma mulher. Todavia nenhum lhe disse: que perguntas? Ou por que falas com ela? Deixou, pois, a mulher o seu cântaro e foi à cidade e disse àqueles homens: vinde, vede um homem que me disse
disse tudo quanto tenho feito, porventura não é este o Cristo? Saíram, pois, da cidade e foram ter com ele. Esse texto é um texto muito conhecido. O que te chamou a atenção nesse texto? Pode, assim, de repente, em uma palavra. O que nesse texto aí te chama a atenção? Algumas palavras que podem, a gente pode... Antes fala que era necessário passar por lá, de Samaria. Sim, a necessidade de se passar por ali, geograficamente falando. Mas vamos lá. O que te chamou a atenção aí? A questão da sede, água viva. Quem bebe da água do poço... Então vamos lá. Mas quem beber da água que ele dará... Então vamos lá. Água viva. O que mais? Verdadeiros adoradores. Verdade, né? Na adoração. Mais o que? Tem mais coisa aí, gente. Eu achei interessante o diálogo de Jesus com a mulher. Isso! Havia um monólogo? Não. Era um diálogo. Jesus, nesse diálogo, estava buscando o que com ela? Relacionamento. Muito bem. O que mais? Havia temor da parte dela, né? Temor da parte dela. Os discípulos maravilhados, porque ele está conversando com ela. Oi? No 27, os discípulos ficaram maravilhados, espantados. Sim. Então, uma admiração, né? O que mais? O reconhecimento dela diante do mestre, né? O quê? Reconhecimento. O reconhecimento. Da parte dela não havia. Na parte de Jesus, ele ficou. A maior parte é um diálogo, mas ele ficou a maior parte do tempo calado. Ela não falava quem ele era. Sim, ela incomodada, né? Sim. Agora, vocês acham? Olha o versículo. Jesus via possibilidade nela. Ele foi passar em Samaria, ficou no poço, então ele via que ali haveria possibilidade de ela crer, receber Jesus. A possibilidade de salvação é para quem? Para todos. Para todos. Culturalmente falando, aquela mulher não fazia parte, né? Era de outro povo. Vai lá, Francisco. É o seguinte, você perguntou o que nos chamou a atenção. Sim. Tá. A mim, tudo isso aí que foi falado, sim, também chamaram a atenção. Mas o que me chama mais a atenção aí é o seguinte, é que em momento nenhum, antes do versículo 19, Jesus mencionou que o local de adoração seria em Jerusalém. Sim. No entanto, ela diz que ele disse. Você tocou no ponto crucial do texto. O versículo 20 começa com qual palavra? Olha o versículo 20. Qual é a palavra? Nossos pais. Era desconhecido o Messias para ela? Cristo era desconhecido? Ou não? Não, ela já tinha ouvido falar. Olha, nossos pais adoravam. Então, olha bem, havia uma questão da religiosidade aí. Ela já sabia o lugar e a forma. Mas ela estava com o coração em pecado. E Jesus vai tocar em qual ponto dela? Exatamente na ferida. Então tá. Você quer saber onde vai ter que adorar? Então tá, vai lá e pega o seu marido. Aí ela vai e ela usa de verdade. Deixa ela se confessar. Mas Augusto, a gente vê aqui, ela estava procurando satisfação. Casou 5 vezes. Sim. E Jesus fala, eu sou a água viva, eu sou a sua satisfação. Se você beber, não vai ter mais necessidade. Tem outra questão importante no texto, que eu achei interessantíssima. O poço era de quem? Jacó. Quem era Jacó? Pode dizer tudo. Entendeu? Então ela vai usar Jacó, ela vai usar o poço, ela vai usar a questão de ir ali, aquele lugar, vou usar aqui, para ser abençoada. Havia uma prática, é como se aquilo ali fosse uma prática religiosa. Mas aquela água representava a prática religiosa, porque o poço era de Jacó, e ela vai falar isso aqui em qual versículo? Acha aí para mim. No 12. Leia para mim, quem achou? És tu maior do que o Jacó, nosso pai, que nos deu o poço,
bebendo ele próprio dele, e seus filhos, e o seu gado? Prestou atenção? Ela conhecia, ela sabia, mas ela vai dizer: olha, vem cá, você é maior que o nosso pai Jacó, porque na cabeça dela era Jacó. O poço funcionava como algo sagrado, era o sagrado, né, representado ali, e ela estava ali cumprindo um ritual. Será que isso acontece hoje? Exatamente. Cadê o poço de Jacó? Exatamente. Olha o poço de Jacó aqui, ó. Eu venho aqui, pego a água e vou embora. Eu venho aqui, pego a água e vou embora. Porque aqui é o poço do nosso pai Jacó. Mas o que isso faz diferença na minha vida? Nas minhas práticas. Se a água não for viva. Se a água não for viva. Aí Jesus vai falar com ela, né? E aí, pode falar, Esther. Não, só uma coisa que me atentei aqui, que está falando 2 versículos, Uhum. eu acho que vai entrar aí, talvez, o que você está falando, que é no versículo 21, que ele está falando que pode-se adorar quando nem neste monte, nem em Jerusalém adorareis o Pai. Aí aqui no 24 diz como se fosse uma resposta: Deus é Espírito e importa que os seus adoradores o adorem em Espírito e em verdade, independente se é no monte ou em Jerusalém. Em qualquer lugar, em qualquer momento, adorar em Espírito e em verdade, é isso que importa. Então a adoração vai muito além de um lugar, né, pastor? Por dizer, todo mundo falou que aqui era o poço de Jacó. Mas só que se você vai lá no poço de Jacó, pega água, você tem que voltar lá, pegar de novo, voltar, pegar de novo, voltar, pegar de novo, voltar, pegar de novo. E tem que fazer isso a vida toda. Vai ter sede sempre. Jesus falou: ó, se eu te der uma água aqui, você nunca mais precisa vir aqui. Verdade. E você vai beber essa água. Verdade. É para a vida eterna. É importante notar essa diferença, né, de que você ir à igreja... E a visão da eternidade, né? A visão da eternidade. Muito boa. Marta. Quando eu estava saindo, botei Marco fora, fechou a porta, então passou uma senhora mais brava, muito falava que essa igreja aqui é do diabo, que essa igreja aqui é do diabo, muitos, o pessoal todo da maçã e as vizinhas apareceram. E aí eu, muito da metida, não era a hora, eu acabei comprando a briga. Aí eu falei: o que está acontecendo, pessoa? Desculpa. Aí ela: não, que pessoa daquela igreja aí dos maçons, são tudo do diabo, satânico, não sei o quê. Eles expulsaram um cachorro ali, botaram o cachorro para fora, tadinho do cachorro. Aí eu falei: minha senhora, ela falou: eu sou cristã, sei o quê. Eu falei: me desculpa, minha senhora, mas lembra que na Bíblia diz: não, olha, você sabe o nome de Deus? Aí eu falei: olha, Deus, eu sou. Aí Jeová não é Jeová, mas Jeová não é do diabo. Olha, eu estou muito nervosa, gente. Eu falei: tá bom, assim, eu falei uma hora errada, né? Sim, sim. Mas olha só que coisa, que cena, né? É verdade. Muito. O versículo 22, Jesus vai dar uma resposta para essa mulher. Quem pode ler aí? Ele começa dizendo que Vós adorais o que não conheceis. Vê bem, ela vai falar do poço. Pô, você é maior do que o nosso pai Jacó? E aí começa aquele diálogo. E ela, incomodada com Jesus ali. Mais interessante que o versículo 22 vai dizer isso, né? Jesus chega e fala assim: olha bem, você pode vir aqui, você pega a água, você volta, você vai ter sede. Essa água, você vai vir, vai pegar e você vai ter sede sempre. A água que eu lhe der vai jorrar para a vida eterna. Vê bem, quando o nosso foco está em Cristo, a nossa visão é do eterno, não é do que é falível. E aí Jesus vai falar assim para ela, olha bem, mostrando a religiosidade dela. Vós adorais o que não conheceis. E aí ele se coloca agora, ó, nós, ele vai se colocar no lugar, né? Ele poderia usar vós, mas ele vai dizer assim, olha bem, nós adoramos o que conhecemos. Já deu a resposta. Havia um paralelo aí de adoração. Concordam comigo ou não? O que vocês acham? O que te chama a atenção nisso aí? Nós podemos estar fazendo muita coisa com o nosso foco errado. E aí, essa mulher, ela tinha uma questão pessoal para resolver. E ela buscava uma felicidade, uma satisfação enquanto ser humano.
E interessante que essa mulher, ela vem, ela faz todo esse processo que a gente está falando aqui, mas ela não fala nada. Agora, o que mais me chama a atenção é que Jesus já sabia da situação dela. Jesus conhece todas as coisas. Jesus conhece a nossa motivação. Então eu posso enganar você, mas eu não engano a Deus. Eu posso enganar todo mundo, mas eu não vou enganar a Deus. Jesus conhecia aquela mulher. E quando Jesus toca na ferida dela, ele fala assim, olha bem, vai lá então, chama o seu marido. Ela, olha, eu não tenho marido. E ela fez muito bem, porque ela usou de verdade. E a palavra vai falar de verdade o tempo todo. A gente poderia colocar aqui, tem verdade aqui? Não. Mas eu acho que a verdade... Ah, tá. Mas de novo. A verdade saltou no diálogo dos dois. Jesus era a verdade falando para ela e ela usando de verdade para com Jesus. Interessante, né? Quando ele falou da água viva, ela falou assim, mas tu não tem por que esperar a água. Isso, ela não conseguia entender. Ela não estava entendendo. Ela não conseguia entender. Só que Jesus acusa essa mulher. Não. Jesus sabia da condição dela. Mas o que Jesus faz com aquela mulher? Aí eu sou obrigado a fazer isso aqui, né? Jesus ama aquela mulher. Mas aqui você observa, né? A briga, a intriga entre os dois, né? Os dois povos ali. E ela tinha raiva dos judeus. Não se ela dá. demonstrou a raiva para Jesus. Sim. E Jesus mudou o foco dela. Entendeu? Sim. Não, é a adoração. Sim. Então não ficou. Eu não falo, você não fala, eu sou judeu, você é. A conversa dela era num patamar terreno. De um reconhecimento terreno. A conversa de Jesus para ela já era uma questão eterna, né, Francisco? Na verdade, o que aconteceria? Eles estavam acostumados, de maneira geral, eles adoravam a Deus, claro. Mas eles tinham as referências, tanto é que os judeus, quando eles sempre se referiam ao pai Abraão, pai não sei quem. Então a referência deles, não obstante eles dizerem que amavam a Deus, mas a referência deles era Abraão, Isaac e Jacó. E ela não era diferente. Exatamente. Ela estava adorando quem? Pai Jacó. Quer dizer, então a partir do momento que Jesus veio, tudo bem que precisava ter um ensinamento de que ele... Mas a referência dela estava certa. Sim, porque estava certa. A esperança dela é o Messias. Mas sei que o Messias vem. Sim, mas o que Francisco está falando é interessante. A referência que ela vai usar do poço estava correta. Porque era esse o costume. Era, Paulo. Eu foco mais também essa parte da sede, matar a sede. Sim. Na perspectiva do seguinte, né? Que Jesus está falando ali, até a gente já vendo assim, que a mulher tinha sede. Sim. Os pais delas conheciam Jesus, ela já tinha perdido pelo jeito da prática religiosa, o foco, né, principal. E você vê que assim, há nela uma sede, e entra até porque ele já falando assim, a pessoa com sede, ela faz várias coisas para tentando encontrar, tentando matar essa sede. Sim. Né? Jesus falou assim, eu sou a água. Se você beber em mim, você não vai mais ficar correndo atrás do vento. Sim. Certo? Sim. Correndo atrás do E vento. aí? Você não vai... Porque aí a gente vê assim, às vezes, a gente vê várias práticas hoje em dia, nos tempos atuais, eu vou dar só um exemplo, sem querer criticar quem faça, mas só um exemplo. Você vê que assim, às vezes a pessoa começa a fazer uma tatuagem, a pessoa faz uma, faz duas, faz três, faz quatro, faz cinco, faz seis, e outras coisas também. Por exemplo, essa mulher, ela estava no quinto marido, ela estava na tentativa de matar a sede pela quinta vez, ainda estava com sede. Sim. Assim, pô, já fiz tudo. Isso aí vale várias coisas. Eu comprei tantos carros. Buscando em coisas. Isso, buscando em coisas terrenas, assim, matar essa sede que estava dentro dela. Às vezes a pessoa vai para várias religiões até encontrar a verdadeira. Pula daqui, já fui para não sei de onde, dali. Até que ela tem um encontro mesmo. Não, agora eu matei a minha sede. Agora a minha vida tem sentido. Sim. Certo? Agora é o que aconteceu com o apóstolo Paulo. Agora a minha vida tem sentido. Sim. Aquilo que eu tinha como ganho, eu perdi. Agora, para mim, o meu alvo é Cristo. Né? É o alvo certo. É o alvo certo. Aí é onde ela encontra, ela assim, poxa, eu matei a minha sede. Sim, com certeza. Certo, agora eu encontrei a alvo vivo. Eu vejo essa questão aí, assim como em mim, né? Jesus ali estava falando com ela sobre a ignorância dela, né? Apesar do alvo dela estar certo, então, mas, como eu falei, que eu vejo em mim, porque eu era ignorante da palavra de Deus.
Então eu achava que eu conhecia Jesus, mas na verdade nem de longe. Né? Então foi somente através de conhecer Jesus, através da palavra dele, que eu Muito bem. conheci a vida eterna. O Marlon quer falar. Não, tá. Deixa, você entender, você levanta a mão. Uma coisa muito interessante que é mais no final, você vê o que aconteceu com ela. Ela de cara largou o cântaro, largou a água, foi para a cidade e a influência que ela teve instantânea. Foi lá e falou: venham ver, venham comigo. Uma coisa que me chamou a atenção. E a cidade foi, o que eles falam depois? Não é pelo que você disse, mas agora nós vemos. Isso aí. Olha o versículo 15. Quem pode ler para mim? E aí está naquela conversa, né? Jesus vai dizer que ele é água. Olha bem, quem beber dessa água tornará a ter sede. Aquele, porém, que beber da água que eu lhe der nunca mais terá sede. Pelo contrário, a água que eu lhe der será uma fonte a jorrar para a vida eterna. Olha a resposta dela. Quem pode ler para mim? Bem alto. Disse-lhe a mulher: Senhor, dá-me dessa água para que eu não tenha mais sede, nem precise vir aqui me buscá-la. Em alguma medida, ela ainda não tinha entendido. Né? Porque havia, com certeza, o trabalho de ir lá buscar água, alguma coisa assim. Mas vocês não acham que havia uma disposição nela em querer? O que vocês acham? Não havia? Ô Zé, eu vejo que assim, a forma como Jesus se apresentou para ela foi com muita humildade. Em momento algum o Senhor chegou falando: eu sou a fonte de água viva, eu sou Jesus o Cristo, eu sou a salvação. Não. Ele foi conversando com ela e dando indícios a ela de que ele era o Cristo. Então, deixando ela mesma se convencer. Se convencer. Irmãos, pode falar, Zezé. Eu vejo dois ensinamentos aí quando continua o texto, né? Sim. Um era para a mulher, para a salvação instantânea ali dela. Sim. E o outro era para os discípulos, né? Jesus pede para que eles saiam, para que compram comida. Quando ele está conversando com ela, eles chegam. Sim. E já ficam admirados. Opa. E aí no final, não é comum isso. Não é comum. Então, Jesus, a lição era para os discípulos em relação à cultura, que era preciso. Os discípulos viram que quando Jesus agiu, aquela vida foi transformada e a salvação chegou para os samaritanos também. Então a lição também era para os dois lados, né? Para os que acreditavam em Jesus, que eles sim, era a responsabilidade deles irem até os samaritanos e falar do amor dele. Né? Eu acho também, que assim, além de tudo isso, Jesus ele já sabia o que estava acontecendo no coração dela. Jesus ele sabia da aflição, né, da angústia que ela estava sentindo, como ela estava sedenta, né, e como ela precisava. Então, ao invés de ele escolher condenar, né, ele escolhe o quê? Dar o perdão, abençoar, né, e expor o amor. Então, assim, eu acho mais lindo de tudo isso, né? Essa sensibilidade que às vezes nós, enquanto cristãos, não temos, né? A gente quer condenar, a gente quer apontar. Jesus já sabia da vida dela, sabia de todo o passado, mas ele se comovia muito mais pela angústia que aquela mulher trazia dentro do coração e escolheu dar saciar a sede. E vocês percebem como que Jesus vai conduzindo a conversa de uma forma amorosa, sem acusação, para que ela confesse? E você viu quantos dias Jesus ficou ali em Samaria? Conversando? Sim. 2 dias Jesus ficou ali em Samaria pregando. No 39 em diante falando. Isso. A Bíblia vai dizer que a gente erra porque não conhece a Escritura. Eu tenho falado muito que a gente precisa estar atento. Estamos num tempo que os falsos profetas estão assim, pegando a Bíblia e falando aquilo que a Bíblia não fala. Só que, nós falamos isso aqui um dia, a mentira vai ser sempre mentira. Francisco ressaltou isso uma vez. A mentira vai ser sempre mentira. Mas a mentira com cara de verdade convence a muitos. Então você ouve que Jesus é acusador, que Jesus então, e às vezes a gente acaba, como essa mulher, cumprindo rituais religiosos com medo de Deus. Cumprindo rituais religiosos porque a gente quer bênção. Cumprindo rituais religiosos por N questões pessoais que às vezes os líderes impõem às igrejas. Principalmente o medo. Que Deus vai castigar, que Deus vai punir. Parece que há uma questão assim, de que Deus é pior do que o diabo na punição, né? Há uma ideia assim, quem entende? No 22, interessante, fala sobre isso aí, né?
Fala assim, vós adorareis o que não conheceis, mas nós adoramos o que conhecemos, porque a salvação vem dos judeus. Eu acho interessante quando ele fala que a salvação vem dos judeus, não é que é dos judeus, mas vem lá. Como obter a salvação se não tem comunhão, se ali existe desavença e o povo não consegue ter entendimento? Eu observo dessa forma. Sim. E aqui é o conhecimento da palavra, das escrituras. Ele Sim. Sim. Francisco. Isso que você falou de que os pregadores falam assim, algumas coisas que não tem nada a ver, mas a culpa mesmo também, em certa parte, é nossa, né? Por vezes, a gente não ir procurar ver se aquilo realmente fazia igual os bereanos, né? Por exemplo, eu já vi pessoas afirmando que a mulher samaritana era Maria Madalena, mas a Bíblia não diz isso. Quando a Bíblia se quer dizer Maria Madalena, está bem claro, Maria Madalena. Sim. Ou então, a mulher pecadora. Não tem que inventar nada. Sim. Quando a Bíblia quer dizer que é Maria Madalena, está escutando Maria Madalena. Sim, sim. Sabe qual a mulher pecadora, a mulher pecadora. A mulher samaritana, a mulher samaritana. Sim, a Bíblia, ela é muito clara. A Bíblia, ela não é para confusão. Só que, se por um lado ela é uma palavra de salvação e libertação, por outro lado, ela é uma fonte de heresia também, para aqueles que querem usá-la assim. Então, eu falei, quando a gente falou de liberalidade, e a gente falou daqueles crentes da Macedônia, que doaram tudo, e que eles queriam doar até mais, e eles eram muito pobres, e eles doaram tudo, eu ainda usei um versículo isolado, e lembra que eu fiz isso? Eu usei um versículo isolado e falei, olha bem, vocês têm que doar tudo, porque se vocês doarem tudo, vocês vão ser abençoados em dobro. A gente não ouve isso hoje? Doa tudo, dá tudo, faz tudo, porque Deus é como se a gente estivesse trocando com Deus. Deus não é isso. Deus, ele é amor. Uma vez eu ouvi que Deus tinha direito de não nos amar. Eu ouvi um dia desse. Deus tinha direito em não nos amar. Deus tinha direito em não nos amar? Se ele se entregou. Se ele é amor, como é que eu ouço isso e fico quieto? Ele não tinha direito, ele não tinha feito aquilo que fez na cruz. Se a Bíblia vai dizer que ele entregou o único filho dele por amor, a essência de Deus é o que, gente? É amor. Como é que Deus tinha direito de não me amar? Aí, se eu merecia esse amor, aí já é uma outra história. Eu não merecia esse amor. Mas Deus ainda, apesar de mim, ele me ama. Apesar de mim, eu sou um pecador, eu sou falho. Eu tenho todo dia que voltar e pedir perdão. E isso é um processo, santificação. É caminhar um dia e voltar atrás outro dia e caminhar de novo. E é assim que é a nossa vida. E vai ser assim até Cristo voltar. Não existe um justo. Você às vezes liga a televisão, vai na internet, você vê mensagens e é dedo apontando. Você parece que é a pior pessoa do mundo. Um dia um amigo meu falou comigo que ele tinha essa visão de que a gente não era nada, e ele falava isso na igreja. Até que um dia o pastor chegou para ele e falou assim, meu filho, posso te falar uma coisa? Não faça isso mais na igreja não. A Bíblia vai dizer que nós somos a coroa da criação. Vai dizer que Jesus morreu por nós. Então nós somos o quê? Nós somos alguém de valor para Deus. Nós temos valor para Deus. Se não fosse assim, ele não tinha feito tudo que ele faz. Será que nós não temos valor quando ele de manhã fala lá, Sandra, te dá mais um dia de vida, Francisco, será que nós não somos vistos por Deus? Somos vistos por Deus, somos amados por Deus em todo o tempo, apesar de nós. Essa mulher, culturalmente falando, ela vinha de uma outra cultura, de uma outra doutrina até. Interessante que Jesus ainda assim vai amá-la, Francisco. Não que eu comungue com isso aí que foi dito que Deus não teria direito de não nos amar. Sim. Mas eu entendo que ele quis, ele foi infeliz na maneira de se expressar. Sim. De repente, o que ele quis dizer é que Deus ele simplesmente poderia não nos amar, não amar o homem exatamente pela desobediência. Mas você concorda, você concorda como comigo? ele é amor, ele jamais iria fazer isso. Se ele é a essência, ele ama a sua criação. Se ele é a essência do amor, né? Ele vai nos amar sempre. Ele vai nos amar sempre. Né? O pior criminoso, o ladrão na cruz. Lá no últimos 45 do segundo tempo. Quer a maior demonstração de amor do que essa? Nos 40, o que aquele homem fez a vida inteira? E o que Jesus deu a ele ali na cruz? A salvação. Entendeu?
Então, assim, como que esse Deus não ama? Então, a minha palavra é assim, eu entendo perfeitamente, Francisco, mas assim, a minha palavra é, nós precisamos estar atentos ao que a gente ouve, sabe? Ele não nega a si mesmo. Sim, exatamente. Então a gente vai ver isso. Agora, interessante, olha o versículo 25 aí. Aí mais vem a hora em que já chegou, os verdadeiros adorarão o Pai em espírito e em verdade, porque são estes que o Pai procura. Vê bem, verdadeiros adoradores não estão aí expostos. Não estão. Deus está o quê? Procurando. O que você procura? É aquilo que está à vista? É que tem muito? Não, não tem muito. A porta ela é estreita. Ele procura verdadeiros adoradores, que vão adorar em espírito e em verdade. Aí, Deus é espírito e importa que os adorem em espírito e verdade. Olha o versículo 25. Qual é a resposta dela para Jesus? Olha aí. Ela vai dizer o quê no 25? Pode ler, bem alto. A mulher disse-lhe: eu sei que o Messias, que se chama o Cristo, vem. Quando ele vier, nos anunciará tudo. Ela sabia ou não da mensagem? Ela conhecia a mensagem. Ela vai dizer, olha, nossos pais adoravam, o poço de Jacó, ela vai dando as referências. Ela tinha uma vida religiosa ali. Os indícios é de uma vida religiosa. Olha, nossos pais adoravam. O poço é do nosso pai Jacó. Se ela fala nosso pai Jacó, ela estava se incluindo como filha. Ela estava envolvida na história, ela não era um personagem extra, né? E aí ela vai dizer depois, Jesus vai falar assim, olha, você tem, o pai procura verdadeiros adoradores. E ela vai dizer assim, olha, eu sei. Olha o 25, eu sei. E vai chegar a hora em que realmente o Messias vai vir, o Cristo. E quando ele vier, ele nos anunciará todas as coisas. Ela sabia do Evangelho. Ela sabia da mensagem. Trazendo para os nossos dias. Nós, às vezes, poderemos estar falando com Cristo, mas não entendendo quem Ele é para nós. Eu me lembro de Jacó, que falou, que, né, eu ouvia falar, hoje eu amo. Jó, é isso. No caso lá, o pessoal lá de Samaria, eles eram samaritanos, mas eles eram pessoas judeus, né? Eles eram, então automaticamente. Então, não obstante ter havido toda aquela mistura, porque na verdade, essa desavença entre os judeus e os samaritanos, era exatamente pelo fato dos. Né, havia tido uma cisão antes, né? Sim, havia tido uma cisão, e quando os assírios vieram e fizeram tudo, eles misturaram, então, daí veio essa desavença dos judeus de Jerusalém, achar que eles eram menos puros que eles. Mas eles mas eram também do povo de Deus. Sim. Então, com certeza eles tinham os mesmos ensinamentos. Sim. Não obstante ter muitas outras coisas que foram inseridas. Eles partiram talvez do mesmo lugar. E no meio do caminho houve a cisão. Se eu não me engano, é a tribo de Efraim. Sim. E aí, o que me chama a atenção nesse texto? Jesus ele não estava interessado em apenas dar a água para ela. Água. Jesus estava querendo o que com essa mulher? A salvação. A salvação. Mas o que mais que nós falamos aqui um dia desse? Jesus é um Deus de quê? Relacionamento. Vocês acham isso ou não? Jesus queria dar a salvação, lógico. Mas através de quê? De um relacionamento. Às vezes, irmãos, e aí eu quero trazer isso para o geral. Às vezes a gente prega muita coisa, e aí eu estou falando de mim, pessoa, e também do coletivo. A gente quer fazer muita coisa e não prega a salvação. Qual a missão da igreja? A missão da igreja é o quê? Pregar, evangelizar, falar de Jesus, a salvação. E às vezes a gente corre o risco de querer ficar sendo massageado no nosso ego. Por N questões. E te lembrando, Jesus falou, vai lá, chama teu marido. Jesus queria resolver o problema dela, mas era um problema relacionado ao pecado dela. Era uma visão espiritual do negócio, eterna. Jesus vai dizer, olha bem, se você vier aqui beber essa água, você
você vai ter que vir aqui sempre. Mas se você beber da minha água, nunca mais você vai ter sede. E vai ser uma fonte, olha a palavra, a jorrar para a vida eterna. Presta atenção, quem é a fonte? Essa fonte faz jorrar, não é uma fonte só. É uma fonte que jorra. Uma linguagem bem, Tiago falou aquela hora, bem extrema. É uma fonte a jorrar para a vida eterna. Então, Jesus não estava ali apenas querendo dar a água, trabalhar com ela. Jesus queria um relacionamento para acertar a vida dela. Ele teve discipulado, né? Acertar. A condição da conversa é ela se confessar. Sim, a característica de Jesus é essa, é amor. É amor. Esse amor que vai ter um foco na eternidade. Jesus não está... Jesus pode te dar um carro zero? Pode. Pode te dar uma vida maravilhosa aqui? Pode, sem problema nenhum. Mas o foco do Evangelho não é esse. O foco do Evangelho não é esse. Não é? E aí eu quero trazer só para a gente pensar. Esses dias eu fiquei meio em crise com isso. Eu não vejo problema nenhum em remuneração de ministros de igreja. Eu não vejo problema com isso, eu acho que precisam ser valorizados. Mas um amigo me contando de pastores que ganham 70 mil, 50 mil, 60 mil. Pastores que descem de elevadores por trás do púlpito porque são extremamente cobiçados, porque querem autógrafo. Assim, eu não consigo entender isso. Eu não vejo essa característica em Jesus. Eu não vejo. O foco de Jesus, e esse texto vai deixar bem claro isso, o foco de Jesus é mostrar a eternidade para essa mulher. Ela resolver o problema dela, de pecado. Também ele não massageou o pecado. E ele nem ficou batendo nela com o pecado dela. E ele era, alguém falou isso aqui, e ele é o próprio Deus. E às vezes, irmãos, a gente quer se colocar na posição de juiz, para julgar o outro, para condenar o outro, para falar do outro. Não é assim. E você falou que a preocupação de Jesus com a eterna salvação. Isso. Salvação. Isso. E aí a gente vê, inclusive, que todos, talvez eu esteja equivocado, mas praticamente todas as curas que ele fez, ele não diz no final, a tua fé te curou. Pode ser que tenha, mas normalmente ele diz, a tua fé te salvou. Entendeu? Eu não sei se tem alguma passagem que ele fez cura, que ele diz, a tua fé te curou. Sim. Não, praticamente todas as... Ele falou, a tua fé te salvou. Salvou. Interessante, que eu achei também nesse texto... A mulher do fluxo de sangue. Sim. O pecado daquela mulher incomodava ela. Sim. O que vocês acham? Qual mulher? O pecado da mulher samaritana incomodava ela? Eu não tenho marido. Não, mas incomodava ela? O pecado dela não incomodava ela. Ela não vai falar com Jesus até aí. Então, não. Não, porque ela estava preocupada em adorar no lugar certo. Entendeu como é que era? O poço era do pai Jacó. Ela tinha todo o ritual que ela cumpria. Olha só, o pecado não incomoda ninguém. Sim. O pecado é gostoso, até que você encontra a Sim. verdade. Sim. Depois que você encontra a verdade, aí o pecado vai te incomodar. Sim. Foi o que aconteceu. O pecado não incomodava ela, mas Jesus foi levando, até que ela viu a verdade. Quando ela viu a verdade, ela falou, eu quero isso aí. Isso aí. Então, olha bem, Jesus é aquele que vai nos conduzir para esse entendimento. Não é, de repente, e eu penso muito nisso, né? Eu tenho filhas, adolescentes, vocês aqui também devem ter. Às vezes a gente quer usar argumentos, né, que não vão ajudar. Você quer bater de frente, você quer falar. Eu já errei muito assim. E eu vi que não adianta. Então é melhor você ir conduzindo para fazê-la entender o que é pecado. Fazê-la entender que Deus não se agrada daquilo.
Mas para a gente fazer o outro entender, a gente precisa saber. Para a gente sair pregando, a gente precisa primeiro viver. Sim. Senão o que eu faço vai falar muito mais alto do que o que eu falo. Sim. E aí é uma contradição. E aí eu quero só fechar, nosso tempo já acabou, Ronaldo? 18 para as 10. Que isso? Então vamos gravar. Zé Augusto, eu falei domingo passado, inclusive, para... Sim. Esqueci o nome da irmã. Sim. E antes, como o culto era às 10h10, então, aliás, às 10 horas, então havia aquela preocupação de acabar para não deixar chegar atrasado. Mas só que como mudou, o culto começa às 10h30. Então, dá tempo. Não vejo uma sangria assim desaparecendo. Com certeza. Mas só para a gente fechar então, boa aí, Francisco. A Bíblia vai dizer, né, que Jesus é a fonte de água. Interessante que ele é a fonte. Não existe outro lugar, é ele a fonte. E essa fonte jorra para a vida eterna. Interessante que você vai abrir aí sua Bíblia em João 4,14, desculpa. João 4,14. E Deuteronômio 6,5. Outro irmão, 1 João 3,18. João 4,14, mas aquele que beber da água da vida, é a mesma, né? Isso. Mas aquele que beber da água que eu lhe der, nunca terá sede, porque a água que eu lhe der se fará dele uma fonte de água que jorre para a vida eterna. Sim. O amor demonstrado àquela mulher tem a ver com o interior, né? Fala de vida, de salvação, fala do interior. É muito mais do que o que está aqui, ó. Isso aqui vai ficar. Mas é o amor que vai jorrar para a vida eterna. É só sair água, jorrar. É isso aí, não vai sair só água, né? Em relação a essa escritura que ele leu, em seguida o 15 que você falou, que ela não tinha entendimento, eu acredito que aqui no 15 ela já estava entendendo. Sim. Porque ela diz assim, ó, disse-lhe a mulher, Senhor, dá-me dessa água. Sim. Dessa, porque eu quero ver para nunca mais eu voltar aqui. Ela tinha entendido. Parecia que em algum momento ela já estava fazendo a leitura do que estava acontecendo, né? E aí a gente vai ver como que essa mulher, ela tinha uma disposição. E aí eu achei tão importante a palavra que o Ronaldo falou. Jesus viu naquela mulher, apesar da condição dela, uma possibilidade. Jesus sempre vai ver possibilidade em nós. É interessante, sempre. Se você ler do 39 em diante, o povo correu lá, e muitos dos samaritanos daquela cidade creram nele pela palavra da mulher que testificou. Disse-me tudo quanto tenho feito. Vamos lá. Depois ter com ele, os samaritanos rogaram-lhe que ficasse com ele, e ficou ali 2 dias. Sim, só um minutinho, fazendo esse link aí. Essa mulher, ela fez o papel dela de anunciar? Sim. Para o marido não. O que ela queria, o que ela recebeu, ela de imediato fez o quê? Ela se tornou uma fonte de jorrar para a vida. Ela propagou. Ela entendeu aquele, a mensagem. Ela encontra com a água, daquele momento Jesus falou aqui para ela, ó, a pessoa vai se tornar uma fonte, ela passou a ser uma fonte. Sim. Dali ela já, aquela água física ali, ela descansou, já foi anunciar o que ela tinha assim, agora O versículo 30 vai dizer isso, né? Ela falou, quanto a mulher deixou o seu cântaro, foi à cidade e disse àqueles homens, vinde comigo e veja um homem que me disse tudo quanto tem feito. Será este porventura o Cristo? Sim. Saíram, pois, da cidade e tiveram a ter com ele. Ela já foi anunciar. Sim. De alguma forma, ela já saiu para anunciar. Ela já tinha sido alcançada. Né? E aí, vamos lá, Deuteronômio 6,5. Amarás, pois, o Senhor teu Deus, de todo o teu coração, de toda a tua alma, de toda a tua força. Presta atenção. Fala de alma, coração e força. Diz respeito ao meu interior. É algo de mim. É dentro de mim. Não é exterior. Deus, Ele conhece o nosso interior. Ele conhece a nossa motivação. Qual a motivação que te traz aqui hoje? Não precisa falar. É a resposta. Se o foco está certo, ok. Se não está certo, ok. Tem que rever. Então, todo dia, eu estou fazendo isso aqui, qual a minha motivação? Eu estou indo à igreja com qual motivação? Ah, porque eu gosto da música, porque eu toco, é porque eu canto, é porque eu gosto do pastor pregar, é porque eu gosto de trabalhar no ministério, é porque não sei o quê. Responda aí para você. A motivação vai te dizer se seu foco está certo ou errado.
A gente precisa responder isso todo dia. E não sou você só. Eu tenho que responder isso. Eu estou aqui fazendo isso aqui, mas qual é a minha motivação? Tem que ser Cristo, senão está tudo errado. Né? Tivemos um momento bom, mas está tudo errado. E se essa palavra não bater aqui primeiro? Também está errado. Então a palavra diz para nós, por isso que eu gosto de EBD, que a gente vai crescendo assim, né? Para a gente encerrar, acho que tem o último texto aí de 1 João 3,18. 1 João 3,18. Filhinhos, não amemos de palavra nem de língua, mas de fato e de verdade. Olha que coisa séria. E silêncio vai ver. Zé, boa tarde. Essa semana, eu fui no médico essa semana e o meu marido disse que eu tinha acordado bem cedo. Sim. E ele estava marcado para 11 horas em Macaé. E aí eu fui lá em cima, ele estava dormindo ainda, já era 10 horas. Eu falei, rapaz, o que está acontecendo? Aí ele, o que eu vi isso, meu médico? Aí aquela correria toda, eu nervosa aí, não vou chegar até aquele negócio todo, aí na estrada. Eu aquilo angustiado, pensando, não, olha, embarcar. Lembra daquele versículo que você fala assim, a minha alma descansa somente em Deus, bem. Cadê? Você está descansando? De Deus que ele toque, né? Eu sei. É isso aí. Por isso. Então a gente fala muito uma coisa que realmente a gente não vive. Eu queria fechar com um texto para a gente ler junto. Salmo 143, 6. E aí a gente encerra aqui. Eu quero já agradecer a vocês, aos irmãos que nos visitam, né? Deus abençoe muito a vida de vocês. Que vocês voltem sempre. Francisco. É só fazendo um adendozinho, o irmão falou sobre a mulher samaritana. Não sei se ele, aliás, a mulher do fluxo de sangue, se falar o contrário, tudo bem, mas não nos evangelhos, Mateus, Marcos, são os evangelhos que está registrado essa passagem. Jesus fala, a tua fé te salvou. Não sei se... Sim, a palavra é salvação. Salmo 143, 6. Qual deve ser a nossa principal motivação na vida cristã? Pode. Vamos ler todos juntos? Bem alto, bem bonito, vamos lá? Assim levanto as mãos, a minha alma anseia por ti, como terra sedenta. Terra sedenta. Aquela alma que anseia em ter mais intimidade com Deus. Quando a gente busca isso, a gente fica satisfeito. A gente tem contentamento. E a gente não entra nesse contexto desse mundo global que vai trazendo enxurrada de coisa pra gente, para tirar o contentamento e tirar até a nossa paz, né, gente? Então, vamos agradecer a Deus. Eu queria agradecer a você, que eu me senti abençoado nessa manhã com vocês, e eu quero ter podido abençoar a vida de vocês também. Tá bom? Vamos orar? Paulo, você pode orar? Sim. Oremos. Pai querido, Pai amado, na tua presença nos encontramos, ó Pai, para juntos louvarmos e agradecermos ao teu nome, Deus. Como é bom, Senhor, estar na tua casa. A tua palavra diz que vale muito mais, ó Deus, estar na tua presença, Senhor, do que em qualquer outro lugar. E nós somos gratos ao Senhor por esta oportunidade, Pai. Ó Deus querido, sonda cada coração nesta manhã, que possamos, ó Pai, te oferecer o nosso melhor, a nossa adoração, o nosso louvor, Senhor. Ó Deus, arranca de nós tudo aquilo que não provém de Ti. Amém. E dá-nos a alegria da salvação. Amém. Obrigado, Senhor, por essa EBD, ó Pai. Ó Deus, abençoe teu servo, ó Pai, Augusto, Pai. Dê a ele capacitação, vida dos altos céus, sabedoria. Que a tua graça, o teu poder o alcance todos os dias da sua vida. Obrigado, Deus, pela vida de cada irmão aqui presente. Dá-nos um domingo, ó Deus, de paz, de graça, de comunhão e de adoração. Amém. E que o teu amor permaneça, Deus, para sempre em nós. Amém. E que possamos expandir, ó Pai, esse amor para aqueles que não te conhecem, ó Deus. Como diz a tua palavra. Amém. Obrigada por tudo. Em nome de Jesus eu oro e te agradeço. Amém. Amém. Então, nossa missão é levar lá vem
Isso, com certeza. É verdade. Obrigado, sempre bom você aqui, eu acho muito. Um casal abençoado. Vamos ficar firme, com certeza. Isso, mas não deixa de vir não. Jovem, com certeza. Obrigado. A tia tá em casa, né? Que bom, graças a Deus, E aí? Obrigado. Amém. É o que a gente tem pedido, né? Só vencendo cada dia. Não tem jeito. Obrigado. Valeu.
aqui, eu acho que. Não, vai ser uma imagem disso.